Bom dia, senhoras e senhores! Quando o Takara Tomy-Mall atualiza, aí sim a gente pode falar sem medo do novo Brachial Whip Outer Wheel 570 Narrow. Sim, meus amigos, tá chegando aí um Random Select com um wheel garantido para todo mundo e todas as tentativas do Brachial Whip vão trazer o Bay com o exato mesmo combo. Aqui a situação vai acontecer igual o Clock Mirage, qualquer cor que vier você já vai ter sempre o mesmo Bay, todas as peças são garantidas. E no vídeo de hoje não só a gente vai falar disso, como também vou falar do mangá e também da chegada do Heaven's Ring e também do Valor Bison em lojas gringas. A gente vai dar uma boa olhada nele. Também quero dar um salve pro Ryuga que comprou o Phoenix Wing dele com os links aqui do canal, gente. Olha só que beleza o Bay dele. Quem compra comigo recebe, a prova tá aí. Faça bem seus Extreme Dash, Ryuga. E lembrando, meus amigos, tá procurando o Bay original? Olhe no nosso perfil do Instagram, clique nas bolinhas dos destaques para conseguir os links dos Bays originais, como também nos nossos grupos do WhatsApp e do Telegram. Economize na compra do seu Bay original e me mande foto quando ele chegar para te divulgar aqui também. Que começando com o Brachial Whip, esse é o Bay do Six, gente. A gente achava que ele ia utilizar o Valor Bison, não poderia ser o Auto Shatter, porque quando ele aparecia na abertura do anime, nas cenas a gente via aquele fundo de pedras, mas no fim essas pedras eram jurássicas, porque ele vai utilizar esse novo Bay do tipo resistência. Esse Bay vai ser lançado no dia 13/6, só mês que vem, por 1.600 ienes, e como a gente já falou no começo do vídeo, todas as peças do Brachial Whip são iguais, a mesma coisa do Clock Mirage. Independente do Bay que você tirar, que pode ser ou a cor canônica, que é azul com roxo, ou a dourada, ou a preta, de novo, a Takara Tomy metendo esses combos, todos eles vão vir com o lock chip do Brachial, a nova Overblade Alter, cuja habilidade é distribuir o peso para as bordas e também para o perímetro do Whip, que tá logo embaixo, que ele é todo bem liso, fazendo com que a gente tenha um Bay que maximize o máximo possível de tempo de giro, junto com suas 4 lâminas que reforçam no contra-ataque. Em seguida, a Assist Blade Wheel que a gente tinha lá do Cerberus Flame, que tava até um pouco mais facilitado se a gente comprasse a versão da Hasbro da Amazon nos Estados Unidos, pois bem, esquece. A gente tem aqui todos eles vindo com Wheel, o que pra mim é ótimo, já que afinal só tenho um aqui em casa que é o preto, que é lá do Cerberus Flame, e agora aqui o Later pode conseguir quantas ele bem quiser e muito mais barato. Todo mundo vai conseguir uma das melhores Assist Blades do jogo, e eu só espero agora que a Takara Tomy possa isso com um Heavy também, viu? É do jeito que a gente gosta, o lock chip metálico também seria bom. A Hatchet é a 570, igual a gente já viu do Cerberus Flame, nossa velha conhecida, mas agora a ponta Narrow é como se ela fosse o Rush, como se ela fosse o Edge, que é uma ponta que tem menos dentes, perdendo menos resistência quando faz Extreme Dash, só que do tipo resistência, porque a gente já tinha o Edge que era do tipo defesa, a gente já teve o Rush do tipo ataque, e agora temos uma ponta que pelo menos diz a Korokoro, é uma ponta que fez o Bay girar por um tempo absurdo, chegando em 2 minutos e 10 segundos, que até me surpreendeu como é que pode o Narrow dar um tempo de giro tão alto, até mais que o Free Ball, por exemplo. Aqui é exagero do que eles colocam na revista. É claro que a Takara Tomy tem que vender o seu peixe, mas que a gente sabe que agora o Six já tá chegando por aí, e ainda por cima com uma Assist Blade maravilhosa. Esse aqui eu vou comprar só uma tentativa, diferente do Clock Mirage, que fiz questão de pegar ele na cor do Twisted de Tempo. Esse aqui, o que eu comprar, a cor que vier, eu aceito. Todos eles vão vir com Alter, Whip, Wheel e Narrow. Todos eles estão aqui bem-vindos à minha coleção. Outra novidade é mais um Sting Launcher, agora nas cores preto com verde, nas bolinhas que a gente encontra nos novos lançadores de Beyblade CX Expand. É uma nova era de Beyblade, então por isso aqui tem mais maneiras de você conseguir deixar o seu lançador temático. Agora, na nossa próxima notícia, Valor Bison e Ring Aether já estão sendo encontrados lá na gringa. Esses dois Bays a gente até tinha visto lá na New York Toy Fair, mas ninguém tinha ele em mãos. Pois bem, a gente já tem informações deles e como é que eles são. Começando com o Valor Bison, sua habilidade são as rodinhas que ele tem nas bordas, igual a gente encontrava no Satomi lá de Beyblade Burst. E é importante lembrar que esse aqui é um Bay UX Expand. É a Blade fusionada com a Hatchet direto na bit, então só tem um jeito de customizar ele, que é trocando a ponta, igual a gente tem no Bullet Griffon, por exemplo. O Valor Bison a gente sabe que vai sair até uma versão verde, lá naquele gacha japonês bem apelão, super caro, super difícil, igual o Hover Wyvern roxo, enquanto o Valor Bison, pelo menos aqui no ocidente, já tá mais garantido, e devido a ele ser fusionado direto, a gente tem um imenso peso de 40 gramas. As rodas defensivas estão extremamente pesadas. O Thor aqui, inclusive, eu diria que essa aqui que é a cor canônica dele, porque afinal a gente tem a cor do bisão, tá ali marrom, tá ali com o pelo. Acredito que ele não vai aparecer no enredo da série, igual aconteceu com o Hover Wyvern. A gente até pensou do Kadovar, o Bay dele era tão verde quanto o Wyvern, mas no fim ele não apareceu, então vai ficar acho que só nessa exclusividade mesmo. Mas agora o Ring Aether a gente tem muita certeza que vai aparecer na série, porque o Six a gente já viu, ele vai utilizar o novo Bay que a gente viu hoje, que é Brachial Whip. Já agora a Seven a gente já viu até um pouco mais a silhueta dela, a gente tem aquela auréola que ela utiliza, e tem tantas areolas desse desenho aqui que a gente encontra no símbolo do Gearship deste BX Expand. Aí é claro que esse aqui é o Bay dela,
tela com toda certeza. O formato dele é para lá de curioso, porque ele é como se fosse um grande círculo de magia, ele tem essa mistura de amarelo com esse verde e um roxo, todo cheio das pontinhas, muito redondo. Diversos Bladers estão comparando como se fosse uma fusão do Night Lance junto com Wizard Arrow ou Night Shield. Por ele ser um Baby X Expand, ele tem um metal centralizado, igual a gente encontra no Grand Strike, inclusive, gente, meu, já comprei, tô esperando chegar, igual também uma Bullet Griffon, gente, já comprei, já foi enviado do Japão, já tá chegando aqui no Brasil. Ele pesa ao todo 37 gramas na Blade, e uma coisa que é pra lá de curiosa também é que a gente finalmente vê como é que é a imagem do Disc Spike de perto, porque o máximo que a gente tinha era só aquela imagem muito distante que a gente tinha na caixa americana. O Disc Spike até que é relativamente largo, ele é bem mais redondo, tem um cone ali bem maior do que a gente encontrava no Spike normal, lá do Rhino Horn. Precisamos nos lembrar também que essa ponta tem uma resistência à eclosão ainda menor que as pontas normais, porque a gente viu naquela mesma caixa que o atributo de resistência e eclosão dessa ponta é menor ainda do que as pontas de resistência, que as pontas do tipo defesa, mas a gente vê como é que é o perímetro do anel do Disc Spike, que ele é todo até que bem redondo, bem liso, ele não é todo seccionado quanto parecia quando a gente viu na caixa, mas a gente vê melhor como é que são os furos que tem dentro do prato dele. Ele tem todos esses cortes meio que pentagonais para dentro dele, vamos ver como é que isso vai afetar o LAD dele, a estabilidade. Essa é uma ponta que tem um formato bizarríssimo, e só testando de verdade a performance dele que a gente vai conseguir entender se essa ponta aqui vai ser boa mesmo ou se vai ficar deixada pra lá igual o Disc Ball, que já não é mais tão utilizado hoje em dia. Essa ponta aqui tá prometendo, mas ela é pra lá de estranha. Nosso próximo ponto agora são os Scalpers, gente, porque como vocês já devem saber, tá ficando cada vez mais difícil de até os próprios japoneses conseguirem comprar os bays deles. Até mesmo pro lá, Scale tá muito difícil de achar, na Amazon dos Estados Unidos nem os gringos direito estão conseguindo comprar. E agora a parada chegou no Beyblade Bar. O Beyblade Bar agora está limitando as pessoas que vão lá comprar os bays. Só pode um item por pessoa, somente um bay, porque com certeza tinha gente chegando lá comprando um monte dos Wizard Ark pretos, dos bays exclusivos, para depois chegar nas plataformas online e revender por preços absurdos. E agora tá chegando a um ponto que agora o Beyblade Bar teve que intervir, e se você quiser ir lá comprar um bay, você vai comprar um só que é pra você, porque já tem gente abusando demais. É claro que a gente fica muito feliz por Beyblade estar cada vez mais popular, mais pessoas estão fazendo Let It Rip de todas as idades, as crianças, os adultos, homens, as mulheres, todos os gêneros, mas o problema é que tem que ter bay pra comprar, e gente querendo farmar dinheiro na compra dos bays, gente, isso é uma tristeza demais. Então Beyblade Bar, eu concordo com você, a pessoa tem que ir lá comprar um bay, não tem que comprar 30, 20, pelo amor de Deus. Se já não tá tendo nem bay pro japonês comprar direito, muito menos americano, o Brasil que já não tem muito bem novidade, ainda mais o Sharkscale garantido que a Hasbro disse que ia trazer pra cá, a gente não viu nem a cara dele, daqui a pouco não vai sobrar mais ninguém fazendo Let It Rip, só vai ter um monte de gente Scalper guardando bem nas costas e não fazendo nada com eles. Mas agora a coisa não para por aí, porque a gente também tá chegando aqui no mangá, meus amigos. Novamente lembrando, eu não posso mostrar a página pra vocês, senão eu tomo strike, mas você pode ler ele ou comprando igual eu fiz, eu paguei R$20 no site da Korokoro Digital e lendo lá, ou então esperando sair do aplicativo da Viz Media, que só tem nos Estados Unidos, mas nada que você não baixe com ele com VPN, você lê com a tradução oficial, que vai ser aproximadamente hoje, umas 9 horas da noite, 10 horas. Continuando onde a gente parou no último desafio, o Team Persona tá conversando, eles já derrotaram o Chrome, já enfrentaram tantos Bladers, eles estão subindo cada vez mais e mais andares, até finalmente chegar no topo da Torre X da família Cross. O Jackson já lutou, a Multi também, e o Robin tá motivado, agora ele também vai querer lutar também. Nisso que ele vai subindo, aparece mais um dos hologramas do Zero, falando que parabéns, Team Persona, vocês estão subindo cada vez mais, vocês são um time tão poderoso, e quando vocês chegarem no topo, vocês vão enfrentar o time Cross All Stars, que vai ser o meu time de 3 Bladers. Dentre vocês, eu vejo que já tem Bladers muito fortes, mas falta um, que é o Robin, e nesse momento cai uma jaula que prende o Jackson, a Nine e a Multi. O Zero chega na cara do Robin e fala que, olha só, eu preciso testar você, porque você é o Blader que não teve nenhuma vitória como profissional até hoje, e eu quero um oponente forte para eu enfrentar. O Robin aceita o desafio, e com isso chega seu desafiante, que é o Six. Ele saca seu Brack Whip, e o Zero também dá um Brack Whip pro Robin, porque aqui nessa batalha o Team Persona só vai ser liberto e eles só vão subir de andar quando o Robin ganhar do Six. Do contrário, eles vão ficar lá dentro e vão ficar vendo o Robin lutando e lutando, só acaba quando o Robin ganhar. Com o Six e o Robin, os dois de Brack Whip, o Robin a princípio ele tem dificuldade de controlar o Brack Whip e ele cai no chão logo de cara, e o Six despreza muito o Robin. Eles continuam a lançar muitas e muitas vezes, às vezes o Brack Whip do Robin cai no chão direto e desliza, e o Six também tem um estilo de lançamento que é parecido com isso, que também vai muito inclinado e vai rolando. E nisso a Nine fala do passado do Six quando ele era criança. O Six, apesar de ser um Blader da família Cross, ele era um Blader muito fraco, ele perdia muito pros
outros irmãos que ficavam zoando tanto ele, até que um dia o Zero chegou com o Brack Whip, que foi um bem projetado para só conseguir ser lançado direito se você tiver um Blader com lançamento muito bom. Então ele é o bem ideal para você praticar seus lançamentos e ir ficando cada vez mais forte. E nisso, o lançamento do Six foi ficando tão bom, mas tão bom, que chegou um momento que o poder de lançamento dele era mais forte que o do One. E se o lançamento dele é mais forte que o do One, como é que o Robin vai conseguir para derrotar esse Blader? Os Brack Whips colidem, às vezes eles empatam, às vezes o do Six ganha por sobrevivência. E o Jackson lá dentro da gaiola dele percebe uma coisa, que o Robin, por mais que ele esteja continuando a perder sem parar, ele tá se divertindo muito, ele continua se esforçando, chega um momento que ele começa até a dar risada, até que chega um momento que o Robin consegue imitar o mesmo lançamento que o Six faz, e tem até um quadrinho mostrando que o Robin percebeu qual que é o jeito que o Six utiliza para puxar a cordinha no lançador dele. Quando o Robin lança o Brack Whip de novo, ele tá se comportando igualzinho do bem do Six, e já não dá mais pra saber quem que é o Brack Whip de cada um. O Robin até consegue fazer a Extreme Dash, que é o Jurassic Titan, e quando os Bays param ao mesmo tempo, eu não sei se aqui no mangá o Robin tá utilizando um da mesma cor que o do Six, mas acontece que os dois Bays param, e nesse empate o Six ele fica muito humilhado. O Six ele diz que ele não entende como é que o Robin conseguiu dominar em apenas tão poucos lançamentos o que ele levou a vida inteira pra dominar. Nisso o Six sai furioso, ele não olha nem pro resultado da partida e ele vai embora. E o Zero, olhando a situação, ele fala: bom, se o meu filho desistiu, significa que o Robin ganhou. Por isso, time Persona, vocês podem avançar. Pessoalmente, o que que eu acho que fez aqui o Six sair tão revoltado? Eu suponho que os dois estão utilizando o mesmo Brack Whip da cor canônica, que é aquele azul com roxo. E eu chuto que se forem dois Brack Whips de cores iguais e ficou essa confusão dos dois Bays ficarem extremamente parecidos um com o outro no comportamento, o Six talvez ele pode achar que ele perdeu, mas a gente também não sabe se o Robin ganhou ou perdeu, e ele se sente muito humilhado porque ele não quer aceitar que ele perdeu, e nisso ele vai embora. Quando a gente vê no anime, a gente vai ver melhor qual que é a cor dos Brack Whips. Se eles fizerem essa dos dois Brack Whips serem cores iguais, vai ser melhor ainda. Mas a coisa principal é, o Robin conseguiu copiar rapidamente o estilo de lançamento do Six, e ele não gostou de ter o Robin superando ele tão rápido, algo que ele levou a vida inteira dele, e é por isso que ele foi embora. Eu acho também que no anime eles vão tentar mostrar as outras cores do Brack Whip, igual a gente já viu com o Sphinx Cow, a gente já viu os outros combos que tinha o preto e tinha o branco. A Takara Tomy pode aproveitar a situação para vender mais as cores do próprio Bey, mas o veredito que eu termino por aqui é que eu fico muito feliz que todos os Brack Whips vão vir de Will, vão vir de Narrow, e independente do que vier, vou poder fazer igual o Robin, igual o Six. Vou ter o meu dinossauro por aqui sem problema nenhum, com algumas das melhores peças que o Beyblade X competitivo já viu. E agora, meus amigos, é esperar o Brack Whip ser lançado e a gente já trazer os links para vocês quando eles chegarem. A gente tá vendo, né? O Aether Ring já tá disponível nos Estados Unidos, Valor Bison também, então já fica até o aviso que se eu conseguir comprar ele na Amazon, eu vou tentar trazer ele aqui pro canal. Já pensou não precisar comprar a versão japonesa porque eu tenho da Hasbro primeiro? E enfim, meus amigos, se a gente encontrar mais alguma notícia, a gente traz aqui pra vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dos novos Bays desse capítulo do mangá, como será que ele pode ser adaptado pro anime, se vai ser as cores iguais ou não. E já que a gente falou do CX Expand, de batalha, dos irmãos, até mesmo do One, se você não viu o nosso combate de ontem com os novos CX Expand lutando na Arena Tripla, dê uma olhada aqui na frente. Fiz 10 rounds e o resultado vai te surpreender. Faça o X imediatamente e até a próxima.